Presta atenção aqui. Eu desenhei para vocês duas situações, tá? Uma situação que você já tem que observar e falar, isso é um MCU. E a outra que você tem que falar assim, o que eu preciso até então que você fale, isso não é um MCU, tá? Então, vamos relembrar a primeira coisa. O que eu disse, quais são as características, ou qual é a grande característica de um movimento circular uniforme. Então, o movimento circular uniforme, vou colocar aqui em cima, ele tem trajetória circular e a outra coisa que é uma marcação muito importante é que ele possui tanto velocidade linear ou a tangencial, né, quanto a velocidade angular constante. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade linear, que é essa que a gente chama de V, que também pode ser chamada de tangencial, e velocidade angular, que é a que a gente chama de ômega. Então, calma aí, que aqui eu quero fazer só um detalhezinho. E aí, observa agora o que eu vou escrever. Eu vou fazer até em outra cor. Eu vou fazer num vermelho que eu adoro. Cadê ele? Módulo, intensidade, valor. Vou colocar isso tudo aqui, ó. Meu Deus, não coube. Mas vai caber. Então, pode surgir com esses três nomes. O que a gente tem é que eles vão ser... Vou trocar a cor para dar mais importância novamente. Constante. Então tá, um exemplo do que eu fiz, ele já escancara isso. Ele vira e fala o seguinte, bom, vou pegar aquela nossa marca-texto Mara, e vou falar o seguinte, se a velocidade linear é constante, é porque a angular também é, não tem como uma ser constante e a outra não ser, tá? Então tá aqui, ó, no primeiro instante a nossa V1, ela vale 3 metros por segundo, a V2, ela também vale 3 metros por segundo. A V3 também vale 3 metros por segundo. E a V4 também vale 3 metros por segundo. Então, ela já caracteriza um MCU, tá? Então, a gente tá aqui, bonitinha, com um MCU. Só que a gente aprendeu que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, bora colocar a primeira coisa aqui, ó. Velocidade. Sendo a velocidade uma grandeza vetorial, a velocidade ela possui três características que a gente está cansado de descobrir, que é a intensidade, ou é o módulo, né? Direção e sentido. Então, ótimo. Eu já entendi que velocidade é uma grandeza vetorial, e eu já entendi que no movimento circular uniforme, o módulo dela, a intensidade dela, ou o valor dela permanece constante. Então, o que eu marquei aqui, ó, vou marcar aqui. A intensidade permaneceu constante. Isso significa que o valor da velocidade em módulo não varia. Se ela não varia, o que a gente já pode falar do MCU é que não existe, vou colocar aqui, ó, aceleração linear. Ou seja, o que eu estou te falando? Aceleração linear é igual a zero. Por quê? Você sabe que calcular a aceleração linear é fazer velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Mas se você pegar, por exemplo, esse tempo igual a esse tempo zero aqui e esse tempo 1, a variação da velocidade final e da velocidade inicial vai ser o seguinte, ó. A aceleração vai ser igual a 3 menos 3 dividido pelo o intervalo de tempo que você gastou. E você vai ter que a aceleração vale zero. Significa que o módulo, esse tamanhozinho do vetor, não vai mudar. Eu tentei deixar no meu desenho o vetorzinho com tamanho de 2 quadrinhos, tá? Eu errei para mais ou para menos, mas a ideia é que ele valha sempre dois quadradinhos, né? 2 lados de quadrado. Então, tá ótimo. Então, a única coisa que eu consegui permitir nesse caso, que é esse daqui que a gente está trabalhando, é que a intensidade é uma constante. Agora, a gente já havia comentado na videoaula passada, agora eu continuo falando sobre isso, agora dando especial atenção, a direção do vetor velocidade. Aí lembra que direção pode ser
vertical, horizontal ou inclinada. E o sentido do vetor velocidade, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para nordeste, para sudoeste, para o norte, direção e sentido são variáveis. Se eles são variáveis, então calma lá. A minha velocidade está variando. Então você pode falar assim, não tá, ela está constante. Não. Então vamos conversar. A sua velocidade ela é constante em módulo, variável em direção e sentido. E todas as vezes que a gente define uma variação da velocidade, a gente está definindo uma aceleração. Então eu vou colocar esse ponto importante aqui pra gente também, ó. Acelerar é variar o vetor velocidade. E aí você pode fazer combos de variação. Você pode variar só o módulo, sem variar direção e sentido. O que é variar só o módulo? Eu vou fazer agora num rascunhozinho, mas eu vou apagar essa parte, tá? É só para eu te lembrar. Então, quando você varia só o módulo da velocidade, você está fazendo movimentos retilíneos. Quer ver, ó? Então, a gente calculou o tempo inteiro a mudança do vetor, então, a aceleração que você calculou até hoje nos nossos estudos, eram acelerações referentes à variação só do módulo, só da intensidade. Porque vamos pensar, olha aqui, ó, para esse primeiro momento aqui, para o meu T0, a velocidade é horizontal para a direita e tem um valor V1. Quando ele passa para um instante T1, ela continua sendo horizontal para a direita, mas o módulo dela aumentou, valendo agora V2. E se a gente pegar então um instante, que é o T2, a velocidade também aumentou, mas ela só aumentou em módulo, porque a direção e o sentido permanecem o mesmo. Ela é horizontal para a direita. Então, a gente só tem variação no módulo. E aí eu te falei, para calcular a aceleração no módulo, é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Quando você... Então, quem é o MRU, né? Super bacana agora fazer essa retomada de ideias. Quem é o seu MRU? O seu MRU é aquele corpo. É o corpo que não varia nem o seu módulo, nem a sua direção, nem o seu sentido. Então, se a gente pegar essa frase que eu coloquei para você, quero marcar em outra cor aqui, que acelerar é variar o vetor velocidade, é por isso que no MRU a gente não tem aceleração, ó. MRU, isso daqui é um MRUV. Então, a aceleração no MRU é nula, não existe. Não existe porque não muda direção, não muda sentido e não muda módulo. A aceleração no movimento linear é uma aceleração que só muda módulo. Direção e sentido ela não muda. Então, a gente acaba chamando essa aceleração hoje de aceleração linear, ou um outro nome que você pode ter também é a aceleração tangencial, porque ela tangencia a trajetória, né? Então tá, então até hoje eu só conversei dessa aceleração que trata do módulo do vetor. O que eu te apresento agora é a ideia de que se as outras características do vetor estão alterando com o passar do tempo, isso também é aceleração. Só que não é uma aceleração tangencial, não é uma aceleração de módulo, é uma aceleração de direção e sentido. Então eu vou apagar aqui todo esse rascunho que fala de MRU e MRUV, onde eu te mostrei a ideia da aceleração e o que a gente está fazendo. E vou te contar o seguinte, toda vez que existe uma variação no vetor velocidade, existe uma aceleração. Então o nosso próximo pontinho aqui, ó. Então, bora conversar aqui uma coisa. Eu vou olhar primeiro, tô olhando ainda só a situação 1, ainda não pensei na situação 2. Então, o que eu tenho na situação 1? Situação 1 tá acelerado, por incrível que pareça, todo movimento circular é um movimento acelerado. Isso pode ir muito ao contraintuitivo de vocês quando vocês gravaram que o uniforme é constante, uniforme é constante, uniforme é constante. Então, o que você vai gravar para mim? O movimento circular uniforme, o que é constante é o módulo do vetor velocidade. Direção e sentido não é. Quer ver? No tempo inicial,
Características do meu vetor. Módulo, 3 metros por segundo. Direção, vertical. Sentido, para cima. No instante T1, módulo, 3 metros por segundo. Direção, horizontal. Sentido, para a esquerda. No meu instante T2, eu vou chamar de instante T2, T3, T1, T2. No meu instante T2, módulo do vetor, 3 metros por segundo. Direção, vertical. Sentido, para baixo. E no meu tempo T3, módulo do vetor, 3 metros por segundo, direção do vetor horizontal, sentido para a direita. Direção e sentido variando o tempo inteiro. Então, como tem características da velocidade variando, qualquer variação no vetor velocidade implica numa aceleração. E aí eu te apresento. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, tá? Vou colocar aqui naquele vermelho que eu amo. Então tá. A aceleração centrípeta, ela é uma aceleração exclusiva de movimentos circulares. Qualquer movimento circular possui aceleração centrípeta porque o seu vetor velocidade está mudando de direção e sentido. O nome da aceleração centrípeta vai te ajudar pra caramba. Centrípeta te lembra de centro. Para onde você vai desenhar o vetor aceleração centrípeta, que é a aceleração causada pela mudança de direção e sentido. Vai apontar para o centro da trajetória. Então tá aqui, ó. Vou desenhar ela em verde. Eu vou apagar aqui para não poluir meu desenho. Ela vai estar aqui, ó. A aceleração centrípeta. Ela tá sempre, você vai desenhar ela no corpo apontando para o centro da trajetória que ela tá fazendo, ó. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta. Beleza. Quero pensar isso agora para a situação 2. O que a nossa situação 2 tem? Eita, pode ficar meio bagunçadinho, mas como você está acompanhando a aula junto comigo, você está vendo o que eu estou escrevendo em que momento. Então, eu vou escrever aqui agora, tá? O que a gente tem? Bom, o que eu consigo perceber na minha análise da situação 2, que se eu chamar isso daqui de tempo 0, esse de tempo 1, esse de tempo 2 e esse de tempo 3, eu vou lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, velocidade, por ser uma grandeza vetorial, vou reafirmar uma coisa que eu já escrevi tá escrito aqui embaixo. Ela tem intensidade. Agora, se a gente observar bem o que está acontecendo no nosso exemplo 2, o que a gente vai ter? Eu vou perceber que a intensidade varia, que, além da intensidade variar, a direção varia e o sentido varia. Então, nesse caso, ele vai ter aceleração tangencial e também vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Então, eu sei que atua sobre ele duas acelerações. Uma aceleração é a centrípeta, eu acabei de te contar como é que desenha a aceleração centrípeta num exercício. Aceleração centrípeta é um vetor que aponta para o centro da trajetória. Em qualquer ponto da trajetória, tá? Ali eu coloquei em pontos muito específicos, mas qualquer ponto da trajetória, se você tiver que desenhar a aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Além de possuir aceleração centrípeta, ela também possui uma aceleração tangencial. Como a aceleração está na mesma direção e sentido da velocidade, é por isso que a velocidade, o vetor velocidade está aumentando. Se por um acaso a aceleração estivesse contrária, a velocidade iria diminuir. Então tá. Eu já comentei com você agora a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Vou te falar como é que se calcula a aceleração centrípeta. Eu não vou demonstrar. A demonstração vem daí há muito tempo, quando eu te mostro uma outra matéria. Então, eu vou esperar para chegar até esse momento. Agora, eu só vou te contar qual é o cálculo da aceleração centrípeta. Então, eu vou colocar aqui, ó. A aceleração centrípeta é calculado como a velocidade ao quadrado no instante do corpo em que você está analisando. Então, vamos pegar, na minha situação 1, vamos pegar se eu estivesse analisando esse instante T0 aqui, ó. No T0, quanto vale a velocidade? A velocidade vale 3 metros por segundo. É uma V2
sobre o raio da trajetória, tá? Já que a trajetória é curvilínea, ela sempre vai ter raio. Então, não preocupa com isso. Professora, qual a unidade de medida da aceleração centrípeta? Então, a mesma unidade que a gente está trabalhando, ó. Vamos conversar aqui, ó. Velocidade ao quadrado. Vamos trabalhar aqui rapidinho a unidade no sistema internacional. Aceleração centrípeta. Ela é, em cima, formada por velocidade ao quadrado. Então, ela é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Já que a gente já sabe que velocidade é metro por segundo. O raio é metro, né? O raio é uma medida de metro, é uma medida de comprimento, portanto, a gente vai usar sistema internacional. Isso vai implicar o seguinte: aceleração centrípeta é o primeiro que multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado vezes 1 sobre metro, que é o inverso de metro, né? Simplifica quadrado com metro. Olha que bonito. Aceleração centrípeta é medida em metro por segundo ao quadrado. E até aí, novidade nenhuma. Preciso ressaltar. Observa que pela unidade, a aceleração centrípeta não é uma grandeza angular. Ela é uma grandeza linear, ela tem, olha a unidade, metro por segundo. Então, ela vem do mundo do linear, mas ela está apontada para o centro da trajetória, tá? Eu vou conversar muito mais sobre aceleração centrípeta com vocês quando eu falar de uma coisa chamada força centrípeta, mas isso já é em dinâmica. Em cinemática, eu falar isso basta, tá? Agora, eu quero falar uma coisa. Eu quero falar do cálculo da aceleração vetorial, tá? Porque eu fiz a tangencial ali, bonitinha, eu não levei em consideração de como é que o vetor velocidade varia. Mas vamos fazer isso agora. Vamos ver como é que isso acontece. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma situação simplificada, que é aquela que a gente já estava trabalhando ali no exercício anterior. E vamos falar o seguinte. O corpo está executando esse movimento aí, ó. 1/4 de volta. Se eu te perguntar quanto que vale a aceleração linear, é 0. O módulo não mudou. Mas e se eu falar da aceleração vetorial? E se eu falar desse cara aqui, ó? Porque o que é a aceleração vetorial? É o vetor final menos o vetor inicial dividido pelo... Então, vamos pensar o seguinte, variação dos vetores. Então, isso agora é extremamente importante você entender que você está usando vetores na brincadeira. Então, eu vou primeiro fazer com vocês VF menos V0. Então, vamos conversar comigo aqui, ó. Peguei outra cor para destacar. Você concorda comigo que essa é a VF e essa é a V0? Então, deixa eu só fazer mais assim, ó. Esse é o vetor velocidade final, esse é o vetor velocidade inicial. Então, é o final menos a inicial. Então, vamos primeiro pegar o vetor final. O vetor final é esse cara aqui, ó. Esse é o VF menos o V0. Então, beleza. Se esse daqui é o V0 e o V0 é vertical para cima, quem é menos V0? Então, é menos o V0, é menos o vetor V0. Então, é o V0 invertido, né? Então, tá aqui, ó. Se o V0 era para cima, agora o V0 fica para baixo. Tá aí. Agora, vamos fazer essa subtração. Regra do paralelogramo. E é esse daqui, ó, o vetor VF menos V0. E aí, se você tem, a gente sabe que aqui vale 3, aqui vale 3, a gente vai conseguir calcular o valor dessa variação, do meu VF menos V0, usando o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. Vou chamar ele de x, né? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 9. X ao quadrado é igual a 18. X vai ser igual a raiz de 18. Então, vamos falar o seguinte. 3 vezes 6, 18, né? Não, 2 vezes 9, 18. Só que a raiz de 9 você consegue tirar.
Então, x é igual a 3 raiz de 2 metro por metro por segundo. Isso. E aí você vai lá e joga na sua fórmula, nesse lugarzão aqui, ó, a aceleração vetorial, 3 raiz de 2 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo que você precisar. Então, observa, eu conversei hoje com você sobre 3 tipos de aceleração. A aceleração linear, que você calcula como aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. E aí, nesse caso, esse exemplo aqui vale 0. Nós temos a aceleração centrípeta, que vai ser a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que ele está executando. Todo o corpo com movimento circular possui essa aceleração. E, por fim, eu comentei com você sobre a aceleração vetorial, tá? Que tem por definição o vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial sobre o tempo. Então, observa quando eu estou falando de vetor e quando eu estou falando de uma grandeza linear. Tranquilo? Então tá. O que eu queria falar para vocês sobre as acelerações é dar uma limpada com relação... Porque uma grande pegadinha que existe é falar que no movimento circular uniforme não há aceleração. E aí eu queria deixar claro, há uma aceleração, a aceleração tanto vetorial quanto centrípeta. Não há uma aceleração com relação ao módulo do valor. O módulo ou intensidade, né, do vetor velocidade. Mas no restante, sim. E no caso em que tanto o módulo, direção e sentido existem, então, que é o caso do movimento circular uniforme, que é aquele outro exemplo, aquela situação 2, a diferença que você vai ter é que isso daqui vai passar a ser diferente de 0. Vai existir uma aceleração linear também, tá? Mas isso é muito pouco usual, né? Vai só para provas de vestibulares de exatas, da galera que vai para exatas em segunda etapa, geralmente, tá? Então, beleza. Dito isso, eu vou fazer mais uma extensão do que a gente chama dos movimentos circulares uniformes, tá? Então, próximo vídeo é uma continuação da ideia de movimento circular. Espera um pouco.